Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o Pedro fez uma primeira mensagem abordando o tema do mês. O tema desse mês aí está sendo o cristão e a política, né? Nós temos falado sobre isso. Que fique bem claro para você que nós não estamos aqui falando nem de candidato e nem de partido. Nós estamos apenas falando como o cristão deve pensar e se portar diante do momento político que nós estamos vivendo, que eu acho que é um momento importante para nós abordarmos o tema também. Então, o Pedro pregou, domingo passado foi o Giovanni, foram duas mensagens muito boas por sinal. Eu espero aqui falar aquilo que Deus já colocou no meu coração, que eu venho preparando esses dias. Então, Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos reunimos na Tua presença nesta manhã. Nós somos felizes por estar aqui reunidos para poder Te adorar e também ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, venha falar conosco e que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar em nós, Pai querido, lugar, Senhor, para habitar. E que a Tua palavra venha em nós trazer mudança de atitude, mudança de pensamento, que o curso da nossa vida seja mudado através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha em nós nessa manhã, fazer com que nós venhamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações regozijando em alegria, crendo na esperança do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Se você estiver anotando, o título que eu coloquei para essa mensagem é Sujeitando a Toda Autoridade. Para fazer uma rápida introdução, anteriormente no capítulo 12 de Romanos, Paulo aborda o relacionamento do Cristo com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos e com nossos inimigos. Paulo aborda esse tema. E agora no capítulo 13, ele analisará mais 3 relacionamentos, que é o caso do o relacionamento com as autoridades, com a lei e com o dia da volta do Senhor. Porém, nós vamos abordar apenas do versículo 1 ao 7, então nós vamos ficar só apenas no relacionamento com as autoridades, pois o cristão, nós entendemos que o cristão, ele vive em 2 mundos. O cristão, ele vive no mundo natural, mas também o cristão vive no mundo espiritual, porque nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. E aí aquela hora que eu falo igual na Assembleia, né? Quantos creem que vai morar no céu? Levanta a sua mão e começa a glorificar o nome do Senhor. E aí a igreja é incendiada, é a hora de todo mundo dar glória e incendiar. Porque nós fazemos parte de um povo que vai morar no céu. Nós estamos cidadãos na terra, mas nós somos cidadãos do céu. E nós não podemos esquecer disso, porque as situações vêm à nossa volta e às vezes nós esquecemos que nós não somos deste mundo. Nós estamos passando por este mundo, mas nós não pertencemos a ele. Amém? Amém. Nessa época aqui do texto,
os judeus eles eram governados pelo Império Romano. Era Roma quem governava, e isso para os judeus era muito difícil. Isso para os judeus era como uma afronta serem governados pelos romanos. Porém, os judeus eles tinham algumas regalias por serem judeus. E alguns privilégios que eram, porque havia uma religião que era imposta, né, para vários povos ali. Porém, os judeus eles não eram obrigados, por exemplo, a adorar César. Os romanos eles tinham que adorar César, que era o imperador da época. Essa é uma das obrigações que os judeus não tinham. Somente essa introdução para você entender o contexto da história. Os judeus, eles também, como eles podiam adorar outros deuses, o judeu ele não precisava trabalhar no sábado, porque os judeus guardavam o sábado. Já os romanos não, eles trabalhavam qualquer dia. E o judeu era isento de servir ao exército, romano. O judeu não precisava servir. Então, ele era isento dessas três coisas. Ele podia ter a religião dele, que era adorar ao Deus de Israel, não precisava adorar a César. O judeu não precisava trabalhar no sábado e ele não precisava se alistar ao exército. Então, os judeus, eles odiavam Roma mesmo assim. Porque Roma, eles eram um povo que eles adoravam diversos deuses, eles eram maus. Os soldados romanos, eles eram maus e eles eram muito conhecidos por causa dessa maldade. Era um exército que era muito cruel na época. E os judeus, eles entendiam que eles deviam adorar e servir somente ao Deus de Israel, ao Deus dos seus antepassados, no caso. E por isso os judeus eles estavam sempre envolvidos também em revoluções, em guerras, porque os judeus eles não aceitavam ser confrontados em relação à sua religião, aos seus deuses ao seu Deus. E os judeus eles sempre foram muito fortes e posicionados naquilo que eles acreditavam. Eles morreriam lutando, mas não deixariam de adorar o Deus de Israel. Assim eram os judeus na época. E Paulo provavelmente aqui nesse texto, ele toma ciência de como a igreja estava se posicionando perante a imposição do Império Romano. Porque haviam muitos cristãos ali em Roma, haviam cristãos tanto romanos quanto judeus convertidos. E aí Paulo escreve aqui nessa carta para essa igreja. Paulo aqui escreve para essa igreja de Romanos, que estava ali provavelmente no centro ali do Império Romano. E porque assim, os crentes ali, eles tinham grande dificuldade de se relacionar, eles tinham grande dificuldade de se submeter ao governo do Império Romano. Porque eles eram pagãos, idólatras, serviam muitos deuses, eram brutais, violentos, exerciam o domínio da força. Exerciam o domínio da força pelo Império Romano, do exército romano, que era conhecido pela eficiência e crueldade. Eles adoravam o imperador e tinham o imperador como senhor. E esse título, essas coisas que os romanos faziam, os judeus não gostavam. E era muito difícil para eles serem governados pelo Império Romano por causa de todas essas coisas. E por isso para eles era muito difícil. E Paulo aborda aqui essa questão devido ao momento que eles estavam vivendo naquela época. Paulo aborda aqui porque havia um grande conflito ali dos cristãos em relação ao Império Romano, que era o governo deles ali. E nós também vamos abordar hoje o tempo que nós estamos vivendo de governo, em que acontece de A, B ou C, eu, você e tantos outros não concordar com o governo tal, com esse governo, ou com esse que vai vir, ou com esse que pode vir, ou com esse que passou. Nós vivemos também um momento intenso, talvez não tão intenso, mas é muito importante
trazer esse texto, trazer essa mensagem para esse momento que nós estamos vivendo. E nós vamos dar aqui abordando versículo por versículo. No primeiro versículo, por que eles deveriam se submeter às autoridades? No versículo 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Paulo aqui está sendo categórico, logo no início do versículo, bem direto quando ele diz todos. Em algumas versões diz toda alma deve se sujeitar às autoridades. Isso não é só para o Marcelo, isso não é só para o Paulo, isso não é só para o Giovanni, isso não é só para o seu vizinho que você sabe que ele não é cristão. Isso é para todos. Todos devem se sujeitar à autoridade. Hoje nós vivemos um tempo onde nós vemos uma dificuldade das pessoas em se sujeitar à autoridade. Eu quero aqui fazer um parêntese na mensagem. Não falando apenas de autoridade como presidente, governador, mas é preciso nós tocarmos num assunto importante, que é a autoridade no meio onde você vive. E eu vou dar alguns exemplos. Hoje nós vemos alunos dentro de sala de aula que não respeitam a autoridade ali, que é o professor. Numa sala de aula, o professor é a autoridade máxima. E hoje nós vemos alunos batendo em professor, aluno fazendo o que quer com o professor. Só que nós, como cristãos, e aqui nós temos jovens também que ainda estão estudando, nós como cristãos, nós devemos ser exemplo para o mundo. E entender que o professor numa sala de aula, ele é a autoridade máxima e deve você respeitar e honrar o professor ali. No trânsito, na sua vida, no dia a dia, o policial militar, o guarda municipal, ele é autoridade. Nós vemos pessoas batendo boca com o policial, batendo boca com o guarda, e às vezes até entrando em vias de fato, entrando em luta corporal com o policial, com o guarda. Só que nós cristãos, nós não devemos fazer isso em hipótese alguma, e devemos ser exemplo para o mundo. Porque se você estaciona numa vaga irregular, se você anda irregular, um guarda, um policial vem te chamar a atenção e você ainda acha que está certo, você já está errado diante de Deus e diante da autoridade também. Dependendo da situação, você ainda pode ser preso. E outro exemplo que eu quero dar aqui também: muitas pessoas não sabem honrar e respeitar a autoridade no trabalho. Às vezes a pessoa está no trabalho, ele não sabe respeitar a autoridade, que é o chefe, o superior, o supervisor, o gerente ou o patrão. E aí você, como cristão, desrespeita, desonra. Você às vezes já está querendo sair do trabalho: eu estou doido para sair mesmo e não quero saber, que se dane. Aí você, como cristão, tem a atitude de desonrar e desrespeitar ali o seu chefe, o seu patrão. Você está indo contra o que a palavra diz que nós cristãos devemos ser. Isso é muito importante, que nós venhamos absorver essa mensagem para a nossa vivência no dia a dia. Entender que cada autoridade foi instituída por Deus. Nós devemos entender isso. E a palavra estar sujeito, se sujeitar, significa obedecer, acatar, respeitar aquele que Deus colocou como autoridade sobre você aqui neste mundo. Você precisa respeitar a autoridade, se sujeitar. E existe uma hierarquia a qual nós devemos nos sujeitar. Pois como Paulo fala aqui no primeiro versículo, não há autoridade que não venha de Deus, pois foram estabelecidos por Ele. Existe uma diferença muito grande entre você protestar contra governos pacificamente e desrespeitar a autoridade que Deus estabeleceu. Você tem direitos na sociedade, mas como cristãos nós temos deveres também.
seja ela qual autoridade for, desde o guarda de trânsito até o presidente da República, nós devemos respeitar e honrar a autoridade. Eu escrevi aqui, a igreja deve ser a consciência do Estado, alertando-o sempre de seu papel. A autoridade das autoridades possui limites. O Estado não pode ser absolutista, divinizado. Deve ser laico e jamais interferir no foro íntimo das pessoas para escravizar as consciências. A autoridade do Estado é delegada e não uma autoridade absoluta. Isso aqui é muito forte e importante nós entendermos. Eu vejo que hoje a situação política no Brasil, a crise que nós vivemos no Brasil, eu não estou falando só de crise econômica, falando da crise moral e política que nós vivemos no Brasil, eu particularmente, isso é uma visão minha, eu vejo que isso muito é culpa da Igreja do Senhor Jesus no Brasil. Isso é culpa da igreja, eu vejo. Sabe por quê? Quando você lê a Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 1, quando Daniel, Ananias, Azarias e era Sadraque, Mesaque, Abednego, né? E Daniel, quando eles foram presos, eles deveriam comer a comida do rei. E ali, Daniel fala assim pro copeiro do rei ali: nós não vamos comer a comida do rei. E ali aquele homem fica preocupado. Ele falou assim: se o rei vê que vocês estão com a aparência, o rei Nabucodonosor ali na época, né? Se o rei vê que vocês estão com a aparência de doente, uma aparência de anêmico talvez, por não estar comendo, ele vai mandar cortar minha cabeça. Ele vai mandar cortar minha cabeça se ele ver que vocês estão com uma aparência diferente dos outros. E Daniel ali se recusa a comer os manjares do rei. E o que acontece depois? Quando eles vão à presença do rei, passado o tempo, o rei olha para eles: mas vocês têm uma aparência diferente, vocês têm um semblante diferente. Sabe por quê? Porque quando a igreja se posiciona e não come dos manjares do rei, quando os políticos, a nossa dita bancada evangélica, não fica ali no meio da corrupção, o mundo consegue enxergar a igreja diferente. Mas quando o mundo, os governantes ou aqueles que se dizem cristãos e comem dos manjares do rei, o mundo não consegue vê-los de forma diferente. O mundo olha para eles e fala assim: é tudo igual a gente mesmo. E aqui Daniel e seus companheiros dão um exemplo para nós e para os nossos governantes, para aqueles que regem as leis no país, para aqueles que estão lá em Brasília, na Alerj, na Câmara Municipal. Quando nós cristãos não comemos dos manjares do rei, o mundo nos vê de outra forma. Isso é uma grande verdade. E eu vejo que hoje a situação em que o Brasil chegou, muito por conta de vários que se dizem cristãos, mas quando chegam lá, não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão. Toda autoridade humana para governar, ela procede de Deus. É Deus quem levanta reis, governadores e até presidentes. Esse é um ponto aqui, talvez muito difícil para nós aceitarmos. Quando levantam um presidente, um prefeito, ou seja lá quem for, que não é daquele partido ou aquela pessoa que você se simpatiza mais, que fala mais coisas que você gosta, aquilo que você entende como que vai ser melhor para a sociedade, nós temos muita dificuldade em aceitar um governo que é contrário às nossas ideias, à nossa opinião. E nós precisamos entender que toda autoridade humana para governar, ela procede de Deus. Porque Deus é soberano. Deus é soberano e por trás de toda autoridade ou poder humano, independente se eles sejam bons ou maus, independente de se eles sejam justos ou injustos, se amigos ou inimigos de Deus, toda autoridade ela é instituída por Deus.
mesmo que chegaram ao poder de forma errada, golpe de Estado, corrupção, força militar, urna fraudada, povo enganado, qualquer que seja a maneira. Paulo está dizendo aqui que as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Através dos governantes, bons ou maus, Deus executa seus planos secretos para levar a história ao fim que Ele mesmo determinou desde a eternidade. É muito difícil para nós entendermos porque existe um governo chinês onde as pessoas têm que se reunir, onde os cristãos têm que se reunir em casas subterrâneas, se reunir com uma folha da Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez alguns que sejam crentes há pouco tempo. Na China existem pessoas que igrejas subterrâneas, que eles se reúnem apenas com uma folha da Bíblia, porque lá eles não podem carregar uma Bíblia inteira como eu e você carregamos. Cadê o Leandro? Levanta sua Bíblia, Leandro. O Leandro com a Bíblia daquele tamanho ali, que a Bíblia dele é desse tamanho. Na China, só de chegar no aeroporto ele já seria decapitado. Ele chegava ali e já ia morrer, porque não pode. E aí pra gente é muito difícil entender porque existem governos tiranos como esse. Só que existe uma pesquisa, uma estatística de que a igreja subterrânea, não só na China, mas no mundo, a igreja na China subterrânea, existe um dado que diz que ela já é maior do que a igreja nos Estados Unidos. A igreja subterrânea na China tem mais cristãos do que nos Estados Unidos. E aí, muitas das vezes, nós não entendemos o porquê de toda essa tirania. Só que Deus tem seus planos para salvar aquele que se havia perdido. Quando nós vemos, nós queremos sempre agir com a nossa justiça. Nós queremos, mas como pode Deus permitir isso? Como eu disse anteriormente, Deus, ele através dos governantes bons ou maus, Deus executa seus planos secretos para levar a história ao fim que Ele mesmo determinou desde a eternidade. Então, quando vier à sua mente esse tipo de porquê, lembre-se, Deus é soberano e sabe onde Ele quer chegar, porque Ele mesmo determinou tudo desde a eternidade. Tem um corinho antigo que diz, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Acho que os antigos aqui conhecem esse corinho, né? Tu és soberano sobre a terra. Ele é soberano. Ele é soberano. E o poder não emana do povo. Todo poder e autoridade vem de Deus. Todo poder e autoridade vem de Deus. E agora já para o versículo 2, outro ponto. Se opor à autoridade é resistir à ordenação de Deus. Portanto, versículo 2, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O princípio geral do texto é: devemos honrar e respeitar a autoridade estabelecida por Deus. Portanto, muitos comentaristas que escreveram acerca de Romanos 13, eles passam mais tempo falando o que Paulo não quis dizer do que o que Paulo disse ali no texto. Paulo no texto, ele não está querendo dizer que nós cristãos devemos aceitar como ovelhas um governo corrupto, ou um governo tirano, que nós devemos aceitar pacificamente. Porém, existe também a forma de protestar. Eu vou chegar lá. Eu ouvi um pregador até falando, o brasileiro, né? Ele é campeão de meme. O brasileiro é campeão em fazer chacota. E aqui eu vou confessar um pecado meu.
eu compartilhei muita coisa da Dilma falando, saudar a mandioca, de atrás de um cachorro ter uma criança. Eu pequei. É muito difícil para nós. Desculpa se tem alguém aqui que gosta muito dela e tal. Não estou aqui falando mal do partido, não é nada disso. Mas muitas coisas que ela falou, e na época a gente tem essa tendência a fazer meme, fazer chacota. Só que diante da palavra, nós estamos errados. Porque diante da autoridade, de uma autoridade, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Nós podemos ter esse tipo de atitude diante da autoridade. A resistência que nós podemos ter diante de um governo opressor, um governo que nós não concordamos, a resistência que podemos ter não é ao princípio de autoridade, mas aos desmandos da autoridade. Quando a autoridade foge do seu caminho, quando deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando oprime, quando se corrompe, quando torce as leis ou elabora leis injustas de opressão, quando cria meios e instrumentos para expoliar os fracos, quando suborna os tribunais, quando arrebata o direito do inocente, quando ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo a quem se desviar, quando colabora com a depravação moral e o desbarrancamento da virtude, então esse governo precisa alertado. Lembra que eu falei lá atrás que a igreja deve servir de alerta para as autoridades, para o governo? A igreja precisa servir de alerta. A igreja precisa se posicionar para que os políticos, o presidente, os governadores, os prefeitos, eles cheguem a um crente, a um pastor e falem assim: eu queria me aconselhar com você. Como existiu muito atrás nos Estados Unidos e vários outros países, onde os presidentes se consultavam com os pastores, porque eram homens que tinham conduta ilibada, uma conduta reta diante de Deus e da sociedade. Aqui eu coloquei alguns exemplos de alerta. O governo deve ser alertado como João Batista alertou Herodes, Artipas, trazendo mais perto do nosso tempo, como John Wesley condenou o tráfico de escravos na Inglaterra, como Charles Finney alertou sobre a impiedade da escravidão na América, como Dietrich Bonhoeffer ergueu sua voz contra o nazismo alemão. O povo de Deus não pode, a título de obediência civil, ser colaboracionista, entreguista e conveniente com a opressão, a corrupção e a maldade. Quando o governo se desvia de sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contrárias à de Deus, a desobediência civil se torna um dever cristão. E precisamos resistir, como as parteiras hebreias se recusaram a matar os meninos recém-nascidos no Egito, por ordem de Faraó. Lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 17, fala sobre isso. Nós precisamos resistir, como Sadraque, Mesaque e Abednego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar a sua imagem. Lá em Deuteronômio 3, de 15 a 18. Nós precisamos resistir à autoridade quando ela for contra aquilo que Deus determinou para nós. A igreja subterrânea resiste à autoridade. Eles precisam se reunir para falar e estudar a palavra em igrejas subterrâneas, porque o governo proíbe. Só que quando o governo vai de encontro àquilo que as escrituras diz, aí eu e você, nós temos liberdade na palavra para poder agir contra o governo. Deu para entender essa parte? John Stott, ele é enfático ao dizer que se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe aquilo que Deus ordena, então como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não sujeitarmos ou desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. É bom que isso fique bem claro. É desobedecer o Estado quando ele for contra a vontade de Deus. É desobedecer o Estado quando ele vai contra as Escrituras. O Evangelho, ele é tão inimigo da anarquia quanto da tirania. O Evangelho,
ele não está na tirania e nem na anarquia. O Evangelho não se mistura no meio dessas duas coisas. Todo cristão ele tem o direito de se manifestar, de protestar contra um governo, porém que isso seja feito legitimamente e não de qualquer forma, conforme falado acima, sempre com temor e respeito. Outro tópico: o que fazer para não viver com medo da autoridade? Versículo 3 e 4 dizem assim, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Havia naquela época um medo por parte dos cristãos judeus das autoridades. Eles tinham medo das autoridades e magistrados. Porém, Paulo aqui, ele ressalta que não há o que temer. Não há porque eu e você, Paulo aqui fala que não há o que temer diante da autoridade. Paulo aqui no versículo 4, ele não tem receio nenhum de falar até sobre pena de morte. Porque aqui ele fala, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Esse portar a espada aqui é porque quando eles faziam coisas, praticavam a impiedade ali naquela época, eram decapitados. E por isso Paulo está falando aqui assim. E é bom dizer aqui que Paulo não está defendendo a pena de morte. Ele não está fazendo uma defesa, mas ele está falando que, para a igreja de Roma, que esse era o papel do Estado ali, em caso de punição. Porém, as autoridades também, elas irão prestar conta a Deus. Todo governante, ele vai prestar conta diante de Deus, diante de tudo que ele fizer na terra, assim como nós também vamos prestar conta diante de Deus. No versículo 5, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. A autoridade tem o dever de punir o que pratica o mal. Você não quer temer a autoridade? Não pratique o mal. E aqui eu vou dar um exemplo que ele elucida melhor isso aqui, esse versículo. Quantos tem carro aqui ou já teve carro? E quem tem carteira de motorista? Vocês vão entender melhor aquilo que eu estou falando. Talvez em algum momento você deixou passar a vistoria do carro e não fez, ou sua carteira ficou vencida, e aí você precisou sair de carro. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Se você está errado, com a carteira vencida ou o documento do carro atrasado, se você vê uma ambulância passando, você já fica com medo e frio na barriga. Se você vê de longe que tem uma sirene piscando, pode ser o bombeiro. Você já para o carro, já fica com medo e fica com frio na barriga. Então aqui Paulo fala, você não quer temer a autoridade? Anda certo. Você não quer ficar com medo? Anda direitinho. Porque se pegar, meu irmão, não tem conversa. Se pegar, não tem conversa. Então, para a gente ilustrar isso, eu acho que não tem coisa melhor. Para quem dirige, tem carro, vai saber o que é isso. É muito ruim. Eu já passei por isso e não quero passar de novo. E a melhor maneira de não chegar nesse ponto é andar correto perante a lei. Paulo fala aqui, na última parte do versículo 5, não ande com medo apenas por causa da punição, mas por consciência, sabendo que toda autoridade é colocada por Deus, e ela existe para o bem da sociedade, para punir os ímpios e recompensar os bons. Então, por dever de consciência cristã, você não vai andar certo só porque você não quer ser seu carro levado, ou porque não quer ser preso. Você vai andar certo porque você é cristão e você anda de acordo com as Escrituras. Você não anda de acordo com esse mundo. Não é só por causa da punição. Amém? E por último aqui, versículos 6 e 7. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um
o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Respeitar a autoridade, tudo bem, isso é fácil. Agora, pagar tributos, pagar imposto, essa talvez seja a parte mais difícil. Eles pagavam muito imposto na época, pagavam imposto sobre terra, sobre comércio, eles pagavam muito imposto. Isso faz até a gente lembrar um país aí chamado Brasil, onde todo mundo paga muito imposto, principalmente quem tem comércio, quem é empresário, sabe do que eu estou falando. É muito imposto. Mas Paulo aqui diz que eles estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Em outras versões, diz que eles são ministros de Deus, ou seja, a palavra ministro é a mesma coisa que diácono. Diácono vivia em tempo integral na época, e aqui Paulo fala que eles viviam a serviço de Deus em tempo integral. Então, eles eram dedicados a esse trabalho, a esse serviço. Então, os cristãos deviam pagar imposto ali, porque eles eram dignos desse salário. E talvez seja muito difícil para nós, como cidadão, cumprir esse dever de pagar imposto. É muito difícil, mas nós devemos a todo tempo nos policiar e corrigir o erro na nossa vida e começar a honrar com os nossos compromissos, não por causa da punição, mas porque nós somos cristãos. E concluindo, eu coloquei aqui alguns tópicos para nós concluirmos aqui a mensagem. Reconhecer que acima de todos os poderes humanos está o nosso Deus e Cristo assentado no trono do universo. Essa perspectiva de que toda autoridade emana de Deus e que Deus, portanto, está no controle do universo, é o que dá ao cristão, é o que dá à igreja tranquilidade em tempos difíceis. Não importa quem ganhar, tá? Crises virão, financeiras, políticas, ameaças, perseguição, mas nós temos consciência de que nosso Deus reina e o Cristo tem todo o poder no céu e na terra, como ele disse, e que as nações são reputadas como nada diante dele, e que ele levanta reis, e que ele derruba governadores, e de repente, do dia para a noite, Deus pode mudar uma situação que parecia impossível, uma situação que parecia que não ia dar certo. Então, a nossa confiança não está aqui nesse mundo, não está em regimes políticos, governantes, não está na pessoa dos que exercem autoridade, mas a nossa confiança está em Deus e no seu Cristo, que está sentado no trono do universo. Essa é a lição número 1 que este texto nos ensina e que deve nos trazer tranquilidade para os dias que nós estamos vivendo. Diante de qualquer turbulência política, crise financeira, crise econômica no país, seja o que for, isso nos traz tranquilidade. Deus é soberano e reina sobre a terra. O texto nos ensina também a respeitar e a honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes, que sejam corruptas e más. O texto nos ensina a honrar essas pessoas, evitando insulto, zombaria, escárnio, xingamento, ainda que nós discordemos da Dilma, do Bolsonaro, do Amoedo, do Enéas que já foi, seja lá de quem foi, do Daciolo. Isso não cabe a nós. Hoje eu estou podendo falar muito bem disso. Eu acabei com o Facebook essa semana. Se eu tivesse com o Facebook aberto, eu não ia poder pregar nada disso. Mas antes de pregar, eu já estava demais no Facebook. Eu falei, eu preciso dar um tempo disso aqui, porque a gente precisa se controlar. É difícil. Essa mensagem aqui, vocês acham que está só falando para vocês? Ó, já está falando comigo, ó. Eu já apanhei pra caramba em casa. Meu Deus, vocês não têm noção. Tá bem que meu Facebook está fechado, vocês não vão conseguir nem abrir para poder ver. Vocês vão falar, ele pregou para ele. Ele pregou para ele mesmo. A palavra é assim, queridos. A palavra é desse jeito. Ela bate aqui, depois que ela vai para aí, tá? E aí, só para terminar aqui, obedecer às suas determinações
enquanto elas não nos obrigam a ir contra Deus, contra a palavra de Deus. O texto nos ensina a orar para que Deus nos dê governantes que cumpram seu papel divinamente estabelecido por Deus, ou seja, que protejam e incentivem o cidadão de bem e que punam e castiguem os malfeitores. Nós podemos orar, devemos orar por isso. Nós sabemos e devemos ter consciência de que o reino de Deus, em sua perfeição, justiça, santidade, retidão e verdade, nunca será implantado aqui nesse mundo completamente. Por isso que nós aguardamos a vinda de Jesus, o Rei justo. Por isso nós aguardamos a vinda daquele que virá reinar sobre o céu, sobre o seu povo, um novo céu, numa nova terra, onde habita a justiça. Aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Nós aguardamos a volta dele, para conhecermos o que é verdade e um mundo justo. E para finalizar, que neste próximo dia 28, onde nós teremos o segundo turno das eleições para governador e para presidente, que você possa orar, que você possa exercer o seu dever como cidadão, mas que você, independente do candidato que você escolher, seja para governador ou para presidente, independente do candidato que ganhar, que você venha entender que a vontade soberana é dele. Nós, como cidadãos, nós votamos, mas a vontade é dele. E todo governo, toda autoridade, ela é colocada por Deus. Se não for o seu candidato, se não for o seu partido que ganhar, saiba de uma coisa: Deus tem um plano para isso aí. E o plano de Deus no mundo é plano de salvação, é para a vida eterna, porque nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos do céu. Amém? Eu queria te convidar para ficar de pé, que essa palavra possa verdadeiramente falar com você durante toda essa semana. Que essa palavra continue falando com você daqui a 2 anos nas eleições municipais. E daqui a 4 anos na próxima eleição estadual e presidencial. Que você venha entender que acima de toda autoridade está a autoridade de Deus. Amém?